sou Thiago Alcântara, né? Para quem não me conhece, mas eu acho que muitos seguidores da Thalita aí me conhecem, né? Minha mulher, né? Então, assim, o meu foco de trabalho, ele sempre foi muito focado em detalhe e cuidado de paciente, né? Eu falo muito sobre isso. Eu atuo no mercado da diferenciação. Então, meu único foco é trazer o maior valor agregado a tudo o que eu faço com as minhas pacientes. E foi a partir de uma pesquisa que eu fiz com as mulheres que me procuravam, né, as minhas pacientes, que eu cheguei para a Thalita, a gente começou a conversar sobre como reabilitar precocemente as pacientes, né? Essa pesquisa eu fiz com elas e os 3 maiores empecilhos para uma cirurgia plástica eram o medo de morrer, eu até brinquei que é o meu maior medo também, eu morro de medo de morrer. Ave Maria! O segundo maior empecilho das pacientes, aí já começa a parte do nosso protocolo, é dor e recuperação de uma cirurgia plástica. E o terceiro maior empecilho é o retorno ao trabalho e aí quem gosta de atividade física, o retorno às atividades. Então as pessoas tinham medo da cirurgia por causa do medo de morrer, da dor que podia sentir e da dificuldade de retornar ao trabalho, quanto tempo retirar de férias, esse tipo de coisa. Uhum. E foi aí que a gente começou a desenvolver e pensar em como reabilitar precocemente essas pacientes. E hoje eu acho que quem é minha paciente aí, de alguns colegas que as equipes já foram treinadas, eu tenho certeza que a recuperação é muito diferente de quem já fez de uma cirurgia plástica e um pós-operatório tradicional. É isso que eu tenho a dizer. Recebi até um depoimento de uma paciente, ontem, eu acho, que ela contando sobre o pós-operatório dela, que com 25 dias ela estava já fazendo atividade física, ela fez uma mastopexia com lipo de definição e assim, ela fez esse protocolo pós-operatório e ela nem imaginava o tanto de sofrimento que outros pacientes estavam sentindo, né? 30 dias ainda acamadas, paradas, sem fazer nada. E ela com 25 dias, na verdade, já tá voltando para a academia. E ela tá aqui hoje, que eu já vi ela entrando aqui. Mas é exatamente isso. É uma coisa que a gente escuta com frequência, né? Aqui, as pessoas elas vão para a cirurgia achando que o sofrimento vai ser muito maior. E quando elas realmente vêm um dia depois, 2 dias depois, né? Que elas se veem daquela forma, às vezes elas não acreditam, os familiares não acreditam, né? Porque às vezes tem uma irmã que já passou por uma cirurgia, uma mãe que já passou por uma cirurgia, uma amiga e teve um trauma, né? Um processo realmente bem diferente. E aí elas olham e dizem, não, não é possível. Mas é possível porque a gente não trata o paciente só no pós-operatório, né? O tratamento, ele começa bem antes, desde o primeiro contato que ela tem com você. E aí isso tudo realmente faz uma grande diferença, né? Mas é exatamente isso. Essa questão do mercado de diferenciação, gente, é válido. Na verdade, a gente tem que pegar esse exemplo do Thiago e trazer isso para a nossa realidade, né? Porque a partir do momento que a gente se preocupa também em estar no mercado de diferenciação, você não vai ser só mais um profissional, só mais um fisioterapeuta que trabalha com cirurgia plástica. Você vai ser o profissional diferenciado, que vai ter um serviço também diferenciado, não só aos olhos dos seus pacientes, mas também de médicos, de colegas, que você possivelmente vai estar, né, ali em contato e fazendo parte de equipes, assim como eu faço aqui, parte da equipe do Thiago. Às vezes, como a gente tem acesso a cirurgias de outros médicos também, mas a gente estreitar esses laços e poder, com isso, estar trazendo o maior benefício não para a gente, mas para a nossa paciente, né? Para dentro de todas essas queixas aí que ela tem, que o Thiago já citou, né? Thiago, e aí, dessa forma que a gente estava aqui falando de tudo isso, mas fala um pouquinho sobre essa entrega, né? Assim, você como profissional, quando você está conversando com o paciente diante de tudo isso, qual é a tua expectativa quando você vai, depois da sua cirurgia, entregar esse teu paciente para um profissional que vai estar realizando ali a continuidade do seu tratamento? Porque a gente sabe que o resultado da cirurgia também depende disso, né? E você, como médico, assim, qual é a sua visão?
Os pacientes hoje, eles me procuram por causa disso, né? Da rápida recuperação. E também tem um detalhe que eu opero um número super restrito de pacientes, então elas me procuram também pelo cuidado, mas principalmente vêm indicadas por causa da rápida recuperação. E assim, a nossa equipe hoje ela é treinada, ela foi treinada, e isso é um protocolo. O bom desse protocolo é que ele é treinável, né? A gente já treinou algumas equipes no Piauí e tudo. E assim, o que é que eu espero, né? A gente já tem todo o planejamento do pós-operatório. Então, assim, o protocolo ele é montado de acordo com todas as fases que um pós-operatório tem. Né? Isso. Então, assim, a gente tem a fase inicial muito inflamatória. Então, assim, o controle com o uso, por exemplo, do taping, né? das medidas de laser terapia, da LED terapia, né? Tudo isso focado em controle de inflamação precocemente, né? O controle posterior do início das formações de fibrose, com o tratamento adequado, com o tratamento correto. Então, na verdade, o que é que eu espero quando eu entrego hoje o pós-operatório? A minha equipe, né, a nossa equipe, ela já é treinada em fazer todo o protocolo de acordo com as fases do pós-operatório. Né? Então, o profissional ele tem que conhecer isso. Primeira coisa que eu falo, né, quando a paciente está aqui, e isso eu vou puxar para todo mundo da fisioterapia, não sei se tem esteticistas aqui assistindo, mas assim, pós-operatório não é drenagem linfática. Drenagem linfática ela corresponde a 30% do pós-operatório. A gente vai trocar uma flacidez mamária por uma cicatriz. Essa cicatriz ela tem que ter o melhor aspecto estético possível e a gente tem como cuidar desse aspecto estético no pós-operatório com a fototerapia, o ozônio, diversas medidas que vão deixar essa cicatriz com o melhor aspecto. Né? A gente tem o tratamento manual das fibroses. Então, assim, é um conjunto de fatores que quando eu entrego o paciente, eu sei, por exemplo, eu tive Covid 20 dias. Né? Eu tive 3 pacientes que eu operei que eu só as vi depois de 20 dias. E depois de 20 dias, elas estavam em perfeitas condições. Foi essa que voltou para as atividades físicas. Por quê? Porque toda a minha equipe fez o pós-operatório da maneira que a gente preza, que é com excelência de medidas e cuidados. Né? Então, isso é o mais importante. Exatamente. E, ó, é lindo, viu? Assim, eu queria que não só as fisioterapeutas elas tivessem acesso a isso, mas como os médicos também. Porque uma das coisas que a gente bate muito e que eu escuto muito relato delas, né? De chegarem e dizerem muitas vezes assim: ah, Thalita, mas é fácil porque o Thiago está ali do teu lado e ele vai te escutar. Às vezes eu tento contato com os médicos e eles não me dão abertura. E eles só encaminham para drenagem, entendeu? Então, isso é uma coisa que está entranhada assim, na cabeça do povo. E isso está realmente dentro da rotina, não só dos profissionais, mas também dos profissionais médicos, dos enfermeiros, de todas essas pessoas, às vezes, que estão dentro da equipe, de se direcionar pós-operatório só como drenagem. E, na verdade, hoje em dia, eu tento até nem falar mais só em pós-operatório. Porque a atuação, ela não é só depois da cirurgia. A gente realmente faz uma fisioterapia para cirurgias plásticas, né? E aí, essa abordagem, esse contexto todo, ele começa realmente bem no início. E, assim, dentro de todo esse raciocínio, tá, gente, que o Thiago falou, é exatamente em cima disso que a gente montou o protocolo de alta performance. Por quê? Porque a gente respeita todas essas fases, todo esse processo que o paciente vai passar. E a gente não tem como ir contra isso, né? Isso é fisiológico. A pessoa ela vai passar por toda essa cascata, mas a gente tem como assistir ela de uma forma completamente diferente. E assim, é um protocolo, mas ele não é um protocolo fechado. A gente está aqui, na verdade, isso começou, esse treinamento ele começou comigo,
passou para as meninas aqui da clínica, a gente já tem outras equipes treinadas também, e a gente vai passar isso para outras pessoas. Que é o quê? É você ter o raciocínio de montar protocolos personalizados para cada pessoa. A gente tem aquele trajeto-chave ali, mas tem muita coisa que a gente vai mudando, inclusive com a relação, com o estreitamento de laços com o médico, porque a gente sempre, toda a nossa abordagem, ela é muito direcionada com a conduta individual de cada médico, né, Tiago? E aí, muita coisa tem que ser conversada, eles vão sinalizando, e a gente tem que saber o que fazer com essa informação, né? Não, é exatamente. A gente atende aqui pacientes de outros colegas, outros profissionais, e às vezes as meninas elas vêm me perguntar uma coisa, eu sempre falo, olha, o mais importante é o contato da equipe, né, da fisioterapeuta que está assistindo o paciente com o colega, o profissional que fez a cirurgia, o procedimento. Por quê? Porque o resultado disso tudo, na verdade, como você estava falando aí, ele envolve um pré-operatório, que isso a gente faz com a fisioterapia, a gente faz aqui um protocolo já também com o Fernando Guanabara, que é meu sócio, que é nutrólogo, mas isso já envolve a paciente de uma maneira como um todo. E a técnica cirúrgica, ela também influencia no pós-operatório, né? Eu sou extremamente focado hoje em plásticas mamárias. Então, a gente faz a plástica mamária hoje de um jeito que a paciente, 3 horas depois, a gente faz a cirurgia de uma maneira que tudo tenha estabilização e controle durante a técnica, e a paciente, 3 horas depois, está movimentando o braço normalmente em qualquer plástica mamária. E isso envolve o que eu faço, tem colegas que fazem de forma diferente, né? E o mais importante, quando eu falo, é o contato do profissional que está assistindo o paciente no pós-operatório com o médico que fez a cirurgia. E tenho certeza, pessoal, como cirurgião plástico, eu tenho aqui hoje a equipe montada dentro da clínica, mas eu encaminhei muito paciente pós-operatório para fisioterapeutas. Assim, a melhor coisa que a gente tem é quando a gente recebe uma mensagem de como está a nossa paciente naquela sessão, naquele dia. Às vezes eu percebo alguns profissionais receosos de mandar mensagens, de contactar os médicos, cirurgião plástico. Sim, mas é super importante essa relação com os profissionais que assistem. Não tenham medo disso. Até o cirurgião mais carrasco vai gostar, viu, do contato. É importantíssimo mesmo, esse estreitamento de laços. E é um dos pontos, com certeza, que a gente vai abordar lá, viu? E aí, Tiago, agora me fala um pouquinho, assim, eu sei que hoje você tem toda essa realidade, né? Que graças a Deus a gente tem construído realmente um mercado de diferenciação por conta dessa rápida recuperação. Mas como é a tua visão, assim, de como era antes do protocolo que a gente tem hoje, né, de alta performance, para o que você tem hoje? Para você, assim, como médico, o que que tu percebe de diferença? Em quantos por cento aproximadamente você acha que essas pacientes realmente têm agilizado em todos esses processos? Comenta-se um pouquinho para a gente. Na verdade, o que é que eu mais vejo de diferença, né? Quando a gente monta um protocolo personalizado desse, de alta performance, né, que foi o que a gente desenhou, o nosso maior controle, ele é da inflamação. Isso é o que a gente vai controlar. Então, a inflamação é o que causa a dor, é o que causa o edema, é o que causa as alterações fibróticas. Tudo isso decorre do processo inflamatório, né? Então, assim, na verdade, hoje, tudo o que eu tenho de feedback são das minhas pacientes. A gente fez uma abdominoplastia terça-feira. A paciente está aqui sem dor nenhuma, completamente reta, Sem, na posição ereta, sem nenhum tipo de hematoma, fez uma lipocircunferencial, né? Fez o enxerto glúteo, fez tudo. Então, a paciente, devem ter colegas que acompanharam pós-operatórios aí de cirurgiões ou já fizeram cirurgias. E a gente vê uma paciente com 48 horas, com a dor totalmente controlada, sem nenhum tipo de roxo extenso, sem hematoma, sem equimoses,
com controle da inflamação nas nossas mãos, você tem a certeza que essa paciente vai recuperar de uma maneira extremamente rápida, sem sequelas e sem complicações, né? Então, isso, na verdade, eu percebo a maior mudança é essa. A gente antes focava no controle do inchaço, do edema. A gente só trata, na verdade, eu acho que antes a gente só tratava o problema. Agora a gente age de uma forma mais preventiva. Não deixa o problema acontecer. Então, né? Na verdade, o edema, ele é a inflamação, ele é uma das sequelas da inflamação. Então, o nosso controle hoje ele é da inflamação. Isso envolve o pré-operatório com laser sistêmico que a gente usa, um laser de baixa potência. Envolve o controle do edema, do inchaço, com tape intraoperatório, né? O tempo certo para a gente começar as manobras de reabilitação. Então, tudo isso é importante, porque, no final das contas, a nossa mão, a mão do profissional, ela também pode inflamar o paciente. Né? Então, total. Esse é um dos principais diferenças que eu acho que eu percebo dessa mudança do pós-operatório, do primeiro momento de pós-operatório quando a gente tinha, e agora esse nosso pós-operatório de alta performance. Exatamente. Tiago, e tem alguns colegas que eles chegam a comentar contigo, assim, alguns colegas teus, cirurgiões plásticos, tendo curiosidade sobre esse processo, né? Assim, escutam alguma paciente ou alguém falar. Eu sei que já tiveram colegas que quiseram trazer as físios, mas como é que está esse mercado aí por trás de ti, né? Que você tem mais acesso do que nós. A gente teve aqui experiências bem interessantes, porque às vezes vem amigas, né, que vêm fazer o pós-operatório operando com outros colegas. Sim. E eu já estive no hospital e os colegas chegaram, Tiago, eu não sei o que é que foi feito lá na clínica com as meninas e tudo, mas a paciente ela está de uma recuperação extremamente diferenciada e ela é só elogios, né? E o profissional até falou, até para mim, para o modo como eu operei e tudo, mas principalmente para o pós-operatório. Então, assim, os profissionais, eles recebem os feedbacks das pacientes, né? Isso aí eu falo muito sobre isso. O nosso foco sempre é cuidar das pacientes. A gente tem que trazer para elas a melhor experiência possível. Quem não quer operar e 2 dias depois está como se não tivesse operado, pessoal. É o que todo mundo quer, pelo amor de Deus. Eu fiquei imaginando a ideia disso daqui, eu fiquei imaginando se eu tivesse operado. Cicatriz, inchaço, dor. Eu até brinquei assim, meu Deus, eu não queria me operar. É verdade. Ser atropelado, como elas dizem, né? Então, assim, quando a gente monta um desenho desse, que a paciente passa por isso de uma maneira muito suave, isso aí é um oceano azul, né, pessoal? É navegar na diferenciação. Você entregar a melhor versão para a paciente de uma maneira extremamente natural, com dor controlada, com inchaço controlado e com o pós-operatório extremamente agradável, né? Então, assim, não é um problema. O pós-operatório hoje, as pacientes elas sentem saudade do pós-operatório. Né? É isso mesmo, viu? Elas sentem saudade mesmo. É à toa que muitas vezes, gente, o fato de você proporcionar uma boa experiência para essa sua paciente, de você estar ali assistindo ela da melhor forma, de estar o tempo todo perto, pode ter certeza que você ganha não só um paciente, mas um amigo, um admirador, um fã para o resto da sua vida. Então, isso realmente é o que a gente busca, é o que a gente quer, e é a maior recompensa que a gente pode ter, na verdade, né? É ver aquele paciente assim, com os olhinhos de coração ali, olhando e dizendo, meu Deus, esse profissional, ele fez a diferença aí na minha vida, né? E, Tiago, agora sim, a gente já está aqui, se bem que a gente não está nem com muito atrasado, não, estava achando que a gente já estava aqui mais adiantado. Mas, assim, uma coisa que também eu escuto muito das colegas, né? E aí eu fui trazendo isso aqui também em forma de perguntas para você, tá? Mas, por exemplo, se hoje você fosse contratar uma fisioterapeuta para sua equipe, certo? Cita algumas características que tu acha que seriam fundamentais para esse profissional ter, para fazer parte assim do seu time, né? O seu time de diferenciação.
Ai, ai, isso aí é uma discussão para uma live inteira, mas eu hoje trabalho com a seguinte forma. A técnica, ela sempre se aprende. Né? Então, hoje eu busco profissionais que tenham qualidade de empatia, cuidado, tratamento, querer cuidar como gostariam de ser cuidados. Então, assim, primeiro de tudo, você não está se relacionando com a cirurgia, você está se relacionando com uma pessoa, né? Pessoas se relacionam com pessoas. Então, o fisioterapeuta que está acompanhando um paciente desse, ele tem que se colocar no lugar da paciente, né? Quando a gente fala da parte técnica, né? Eu falo muito sobre isso. Quando as pacientes elas vêm me perguntar às vezes sobre cicatrização e eu já falo, não se preocupa que isso, a Alana, por exemplo, que é a nossa fisioterapeuta, a Tice, ela vai fazer a liberação dessa área de cicatriz. Então, assim, hoje eu confio plenamente que o profissional ele está com a técnica em dia, né? Então, o que é que eu espero? Que o profissional tenha as habilidades técnicas. A habilidade técnica ela é básica. Então, assim, é obrigação, né? Ninguém é melhor do que ninguém porque sabe fazer uma drenagem diferente, nada. Isso aí todo mundo aprende. Né? Então, assim, a técnica ela é o básico. Eu não falo nem de técnica quando eu vou contratar alguém, fazer alguma coisa, porque isso a gente treina. O que a gente não consegue mudar são valores. Então, a pessoa, antes de mais nada, se ela quiser fazer um curso desse de pós-operatório de alta performance, ela tem que entender que ela está buscando diferenciação de mercado. Quando a gente busca diferenciação de mercado, a gente está buscando trazer a melhor experiência para quem nos procura. Se isso não for foco dela, eu vou fazer isso porque eu quero ganhar mais dinheiro. Não vai dar certo. Eu vou fazer isso porque vou me diferenciar na técnica. Não vai dar certo. A gente se diferencia trazendo a melhor experiência para cada paciente. O pós-operatório de alta performance foi desenvolvido para isso. A melhor experiência que um paciente pode ter é uma rápida recuperação, extremamente tranquila depois de uma cirurgia. Exatamente. Sem dor, sem, né, sendo totalmente bem assistida. Com certeza, viu? Isso aí, gente, levem para a vida, viu? Não só profissionalmente, mas eu acho que para todos os patamares de vida aí que vocês forem ter, tenha sempre isso em mente, porque pessoas realmente elas se relacionam com pessoas. E o cuidado, às vezes, é uma coisa tão básica, tão básica, tão básica, mas às vezes é o pouco que as pessoas não dão, né? Às vezes vão lá não sei aonde e o que é o início, assim, o começo de tudo dessa relação, às vezes as pessoas pecam, né? E aí acaba que você não consegue, às vezes, atingir um objetivo específico. Tiago, eu falo muito com as meninas sobre essa questão de você fazer parte de uma equipe, fazer parte de um todo. A gente sabe quando a gente fala de uma equipe, o profissional médico ele é como se fosse o chefe, né? Ele é o chefe, ele é que conduz tudo isso. E várias pessoas, às vezes, elas me relatam essa dificuldade, às vezes, de estar, de mostrar o seu trabalho, de conseguir um contato, de saber mostrar o que faz de diferente, o que não faz. Eu já passei por isso, né? Eu também, no início da minha carreira, eu já tive que chegar em vários profissionais, às vezes eu não consegui nem ser recebida, tentando fazer o mínimo possível de tudo, né? E aí eu queria também que tu desse aí uma pincelada, umas dicas para os profissionais que estão aqui, de poder mostrar esse seu trabalho, né? Como é que ela pode realmente sair na frente de outras aqui, né? De outros profissionais ali, tá ganhando esse mercado e tá enchendo os olhos ali daquele profissional médico, às vezes, de chegar e dizer, cara, eu quero essa menina para fazer parte da minha equipe. Porque é completamente diferente quando você tem um profissional ali e, às vezes, quando a paciente chega e diz assim para você, ah, Tiago, não vou fazer o pós-operatório com a sua equipe. De certa forma, às vezes, quando você tem a relação, isso pode trazer uma certa insegurança, né? E aí eu acho que todo mundo ganha dessa forma, e principalmente a nossa paciente, que é o que a gente quer, né? Como médico,
Infelizmente, eu tenho que dizer que às vezes os médicos eles são um pouco cabeças duras, né? É a cultura muito tradicional, às vezes a mudança ela é muito difícil de acontecer, né? Eu sempre fui muito aberto, mas assim, hoje quando a gente, até mesmo colegas vendo o que a gente faz, a gente conversa, não, manda lá que as meninas vão cuidar dos pacientes. Existe ainda um certo entrave médico, né? Então, como quebrar isso? Primeira coisa que eu falo é o seguinte, né? Nós temos que vender o nosso peixe. Todos nós somos vendedores, né? Então, assim, a melhor forma é uma conversa realmente, se possível, você explicar, né? Você vai ter uma aptidão para explicar o pós-operatório de alta performance. E o que eu sempre falo, não é drenagem. Quem vai falando sobre drenagem já começou errado. Pós-operatório não é drenagem. Então, assim, quando fala em drenagem, entra na vala dos comuns. Né? Ninguém vai fazer uma drenagem melhor que ninguém. Eu não espero que 10 pessoas venham aqui, vou fazer drenagem, e ela tenha um diferencial. Eu não vou saber esse diferencial dela. Quando alguém chega montando, olha, a gente hoje faz uma reabilitação fisioterápica pós-operatória. A gente vai trabalhar a cicatriz, a gente vai trabalhar o controle da inflamação, a gente vai trabalhar a redução do edema com a drenagem, o que quer que seja, né? Isso é uma conversa. É uma conversa em que você está vendendo o seu trabalho. E eu acho que a melhor coisa para fazer isso é as pessoas se proporem a fazer. Vamos experimentar isso com uma paciente. Eu avalio a sua paciente. A minha maior dificuldade no começo da minha carreira era falar do pós-operatório, de um pós-operatório, de uma drenagem, porque não é, na verdade, o que eu faço, não era a minha especialidade, né, na verdade, é da fisioterapia. Então, assim, eu acho que a melhor forma disso é o profissional puxar para si a responsabilidade. Me deixa avaliar a sua paciente. Eu vou avaliá-la, né? Encaminhe ela para mim, que eu converso com ela, o que eu vou falar com ela vai ser isso, 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 e o que a gente desenha de tratamento é isso. A venda ela tem que ser para duas pessoas. O profissional médico, em relação a explicar o que vai ser feito, porque eu tenho receio quando o paciente diz que eu opero pacientes de outro estado, eu opero pacientes, às vezes, de outros países, e assim, eu tenho muito receio quando a paciente vai embora precocemente para os países ou estados de origem e eu não sei o que vai ser feito com ela depois. Né? Então, assim, isso é o mais importante. Quando você está com um colega médico, é você mostrar a segurança e a previsibilidade do que vai ser feito. Né? A gente pega pacientes, às vezes, tive pacientes minhas já com cintas completamente inadequadas, selecionam. Então, assim, são coisas que vão estragando o pós-operatório, pequenos detalhes que vão estragando o pós-operatório. Então, o que o médico precisa é segurança e previsibilidade do que vai ser feito. Vou mudar a cinta, vou fazer alguma coisa? Se não foi discutido com o médico antes, pergunte para o médico, o protocolo pós-operatório que eu faço, doutor Tiago, é assim, 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 é dessa forma, a gente faz tantas sessões em tantos dias, dessa forma, é isso que a gente vai usar. Poxa, show de bola, vamos fazer dessa forma. Eu confio e tenho segurança de que aquilo vai ser feito. Mas quando as coisas começam a virar, não existir um padrão, eu mando uma paciente com a cinta, com a malha, com a placa, ela volta com a cinta totalmente diferente, sem as placas, porque a profissional resolveu tirar, que não precisava. Então, assim, não é assim que funciona. Exatamente. Isso não funciona. Você falou de equipe. A equipe ela tem que estar em sintonia sobre tudo o que está acontecendo com o paciente. Não tem para onde correr. Exatamente. Exatamente. É isso que eu falo muito, muito, muito. Eu bato muito nessa tecla. Gente, e outra coisa, assim,
de tudo isso que o Thiago falou, de ter que se vender, de ter que vender o peixe, de estar trazendo coisas diferentes, acreditem, eu passei por isso também. Né? Assim, a primeira vez que eu falei sobre taping com o Thiago, ele não comprou a ideia, não. Assim, foi, isso não serve de nada, é mentira? É verdade, entendeu? Então, com o tempo, a gente vai evoluindo, a gente vai mostrando, a gente vai dizendo assim, por favor, deixa eu fazer só em uma paciente, doutor. Vou fazer em uma paciente, o senhor vê o resultado. E aí, depois que vê, aí vai vendo como fica bom. Aí depois já vai dizendo, ah, vai ter nessa outra de novo, né? E por aí vai, você vai ganhando confiança. Mas para você ganhar a confiança de outro profissional, a primeira coisa que você tem que ter é segurança e conhecimento no seu trabalho, no que você vai oferecer. Porque você está ali pau para toda obra. Às vezes, na hora que o abacaxi ele começa a assar, ele cai na sua mão, né? E você está ali para resolver. Às vezes é uma DI-100, a gente fala muito aqui do lado bom, né? Assim, de como elas se recuperam rápido, de como tudo acontece, mas nós nunca estamos livres de complicações, né? Então, muitas vezes é você ter o olho clínico ali, de entender todo o processo, de ver que tem uma região ali que está com um pontinho que não está cicatrizando legal, que pode ali estar surgindo uma deiscência, de reconhecer um seroma, de saber o que que pode, o que você tem que sinalizar para o profissional médico, né? Olha, doutor, aqui possivelmente tem um seroma, eu acho que vale a pena a sua avaliação. Depois que for drenado esse seroma, a gente tem outras condutas ali que a gente consegue estar prevenindo, consegue estar reduzindo. Então, é uma comunicação, é uma cadeia, é um conjunto e todo mundo tem que estar muito dentro disso. E eu digo isso por quê? Porque hoje em dia eu sei que existem muitos cirurgiões que não têm equipes formadas e que muitas vezes faz a cirurgia e diz, vá fazer o pós-operatório, vá fazer a drenagem. E a partir do momento que ele tiver um profissional ali na sua equipe para chamar de seu, ainda mais vendo os resultados que você proporciona, ele não vai mais lhe largar. E é isso que a gente está aqui, para lhe dar todas as armas, né? De tudo isso que a gente já vivencia e que a gente já tem na prática, para estar botando para você lutar. Porque a única coisa que a gente não pode fazer nesse protocolo todo é a sua parte, né? E aí a gente está aqui realmente para estar direcionando aí todo esse caminho. É isso, doutor? O profissional, a fisioterapia, né, o fisioterapeuta, a gente tem dois tipos de fisioterapeutas. O que é interno, por exemplo, hoje minha equipe é toda interna. Eu tenho uma equipe montada de fisioterapeutas, esteticistas, aqui dentro do complexo, né, do nosso complexo aqui. Mas eu tive durante muito tempo fisioterapeutas, que eu chamo terceirizadas, que tinham as clínicas dela, né, e a gente encaminhava as pacientes. Então, o fluxo aqui, ele é fácil do ponto de vista de eu estou na mesma área que a minha fisioterapia, mas é um fluxo que eu encaminho as pacientes. Eu falo hoje do pós-operatório, mas eu digo, você vai ser avaliada pelas meninas e elas vão definir o que vai ser feito no pós-operatório. Isso você vai na clínica da fulana, que ela vai te avaliar e vai desenhar o teu pós-operatório, você vai fazer o pós-operatório lá. Então, a terceirização, ou seja, quem tem clínica própria, tem todas as armas para fazer o mesmo pós-operatório. O grande detalhe é o que você estava falando. Você primeiro tem que deixar o profissional seguro do que você vai fazer, né? E previsibilidade do que vai ser feito, né? Então, assim, sem malabarismos, eu falo muito sobre isso, sem malabarismos. Né? Então, assim, a gente tem que ter, basicamente, a gente tem esses dois tipos de trabalho, o interno e o terceirizado. E a gente consegue, das duas maneiras, fazer isso muito bem. O mais importante é o quê? Hoje eu estou operando, as meninas me mandam, olha, Thiago, eu acho que tem um acúmulo de seroma, eu acho que a cicatriz, o pontinho está inflamado, elas já mandam foto, eu já avalio por foto, na grande maioria das vezes, o que precisa ser feito. Então, esse contato próximo dos profissionais acho que é uma das coisas mais simples de serem feitas e é uma das coisas menos realizadas.
menos realizadas. Né? O paciente vai para uma fisioterapia pós-operatória na clínica X, 10 sessões, e você não vê a paciente, não tem ideia do que foi feito lá. Durante 10 sessões, a paciente volta 15 dias com irregularidades, com alterações cicatriciais, sem nenhum tipo de comunicação com a equipe de fisioterapia que estava fazendo aquele pós-operatório e o colega médico ou a equipe médica que fez a cirurgia do paciente. Então, a forma mais simples, a gente tem o WhatsApp, pessoal. WhatsApp, Instagram, isso, né? qualquer coisa. Eu odeio ligação hoje, eu prefiro WhatsApp e Instagram. Então, assim, as meninas elas já mandam a mensagem, foto, já avaliam, Alana, faz assim, faz isso, Tice, faz dessa forma. Thalita, eu acho que a paciente ali ela precisa do ozônio, dar uma avaliada lá. Então, isso consegue ser feito na minha clínica, consegue ser feito em qualquer outra clínica. A comunicação, ela não é pessoal, ela pode ser feita de maneira virtual, esse tipo de coisa. O que importa é o quê? Comunicação. Comunicação, você faz o pós-operatório da melhor maneira possível em qualquer lugar do Brasil, onde tiver. Exatamente. Show de bola, viu? Doutor Tiago, então nós já estamos aqui chegando ao fim do nosso bate-papo, né? E aí eu vou aproveitar agora só para falar aqui um pouco com as meninas também, né? Que a gente já conversou sobre isso, tá, pessoal? Mas na formação, nós vamos ter alguns momentos com o doutor Tiago. Ele vai falar um pouco de algumas cirurgias, de detalhes técnicos, que é importante a gente saber, a gente conhecer o que está ali por trás daquela cirurgia que a gente vai tratar, né? E vão ser momentos realmente bem ricos. A gente tem... O doutor Tiago abriu as portas do centro cirúrgico dele para a gente poder fazer algumas gravações de algumas abordagens do nosso papel lá dentro, né? Então, realmente está muito rico, está muito detalhado. E às vezes as pessoas elas têm insegurança de fazer um curso digital, mas aí, Tiago, o que eu mais falo para elas é o quê? Que dessa forma a gente consegue estar levando elas para o centro cirúrgico. Porque mesmo que eu quisesse, eu não ia conseguir, né? Levar todas essas pessoas que é capaz do Thiago até me matar. Elas conversam pouco, viu, pessoal? Já tive essa experiência. Conversam pouco na sala. Pois é, então com certeza vai ser assim, um momento bem legal. E aí, só aproveitando para vocês, que vocês já estão vendo aqui que o rapaz tem didática, né? Mas, Thiago, eu queria te agradecer por esse momento, tá? Muitíssimo obrigada. Eu sei como é difícil a sua agenda. Eu, mais do que ninguém, sei como é difícil. Mas você ter reservado aí esse momentinho nesse dia de hoje, né? Que é o nosso último dia de inscrições para o nosso protocolo do coração. Porque eu sei que ele é tão meu filho quanto o seu, né? Esse protocolo de alta performance. E a gente está aqui realmente para estar finalizando essa nossa turminha muito em breve. E daqui a pouco a gente está dando start. Ter vários profissionais formados aí em vários locais do Brasil, que a partir de agora, quando vem uma paciente de São Paulo, a gente vai poder dizer assim, olha, não se preocupe não, que lá tem a fulana, que ela também está formada aqui na técnica, que você vai continuar o seu pós-operatório com ela. Né? Isso vai trazer muito mais segurança. Com certeza. Eu tenho colegas cirurgiões plásticos do Brasil todo e, assim, os grandes profissionais que se diferenciam no mercado, eles têm esse foco na reabilitação fisioterápica pós-operatória. E isso que a Thalita estava falando, a gente vai conversar sobre diversos detalhes, né? O que é que a gente precisa fazer de reabilitação pós-operatória no lipo de definição, por que a gente não deve trabalhar a área de enxerto de gordura mamária, enxerto de gordura glúteo, onde é que a gente tem que trabalhar com mais força em algum tipo, força, na verdade, de foco em determinada área de uma cirurgia. A gente vai falar diversos detalhes técnicos do que eu mais faço, que é contorno corporal e plásticas mamárias. Então, a gente vai ter todo esse detalhamento, né, do porquê que é feito dessa forma e porquê que tem que se evitar as ciladas, né, e onde a gente consegue os atalhos para as melhores reabilitações. Exatamente. Pois muitíssimo obrigada, viu, doutor? E em breve espero ter você mais uma vez aqui nesses nossos momentos, que eu tenho certeza que o povo vai querer. Tá bom? Muitíssimo obrigada. Um abraço. Vamos que vamos, hein, pessoal? Quero ver todo mundo nesse mercado de diferenciação aí, que é um verdadeiro oceano azul.
cuidem e tragam a melhor experiência para cada paciente, cliente que lhe procurar. É isso que vai lhe levar para o topo, viu? Exatamente. Coisa boa. Obrigada, viu? Tchau, tchau. Tchau.